Por que será que muitas pessoas se sentem estranhas perto dos outros? Tem gente que acha que é natural se sentir bem, à vontade, que olha ao redor, vê as outras pessoas socializando com tanta facilidade, e aí começa a se questionar, nossa, mas pra mim não é assim, por quê? O que acontece comigo? Será que tem alguma coisa de estranho comigo? De errado? O que eu devo fazer? E como ela não se sente confortável para compartilhar isso com mais ninguém, ela fica com aquelas dúvidas, ela começa a perceber os outros, analisar os outros e se distanciar cada vez mais dessas pessoas. Gente, é tão comum eu ouvir as pessoas me dizendo assim: eu sou tímido desde criança. Na escola eu ficava mais sozinha. Na escola eu não fazia muitos amigos. Ou eu não queria nunca fazer apresentação de trabalho. Eu tinha vergonha de cumprimentar os tios. Tinha vergonha de falar com pessoas que eu não conhecia. Tu imagina uma pessoa que passa repetidas vezes por isso? Quando ela precisa conversar, se aproximar, ela fica com vergonha, ela se retrai. E aí acontece isso uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mais um monte de vezes. Com pessoas diferentes, com situações diferentes. O que essa pessoa vai começar a pensar sobre ela mesma? Pois é. Existe uma probabilidade muito grande de ela realmente se sentir não pertencente na vida adulta, em um grupo, com pessoas, porque ela não aprendeu a lidar com isso. Karina, mas tem gente também que fala que foi muito tímida e que passou. Realmente tem, e que bom, né? E que bom que a gente pode usar isso como motivação, força, para poder enfrentar todos os monstrinhos que estão aqui dentro da nossa cabeça. Qual que é a diferença então, Karina? Por que algumas pessoas, elas repetem várias vezes esse medo ao longo da vida dela em momentos diferentes, e isso se reforça, e outras pessoas acabam conseguindo superar toda essa ansiedade? Isso acontece porque a forma como você vive essas experiências sociais, ela muda completamente o jogo. Tem gente, por exemplo, que desenvolve medos, que quando era criança não tinha ansiedade social, não tinha timidez, mas depois com o tempo começa a ter. Tem gente também que superou alguns obstáculos da timidez e continuou com outros obstáculos da timidez, em momentos e situações diferentes. Cada pessoa tem uma vida diferente. É difícil de você dizer que vai ser igual para todo mundo, porque não é. E é até perigoso você imaginar que vai ser igual para todo mundo. Porque daqui a pouco você está se comparando com pessoas que não tem nada a ver com você, com a tua vida. A questão é que muitas pessoas viveram experiências sociais que reforçaram a confiança ao longo do tempo. Então elas viveram aquilo e elas pensaram, nossa, que legal, não é que dá certo, que bacana, quero de novo, gostei. E há outras pessoas que passaram por mais experiências negativas, que foi, meu Deus, eu tô me sentindo sozinha, eu tô estranho, o que vão dizer de mim, o que estão pensando? E aí, com certeza, o sentimento vai ser totalmente diferente entre essas duas pessoas aqui. Quando a gente tá falando sobre você se sentir estranho em grupos ou com pessoas específicas, porque às vezes não é tudo igual para todo mundo. Às vezes você fica mais desconfortável com uma pessoa que você não conhece, ou em um grupo determinado, pode ser de amigos ou pode ser de trabalho, às vezes é com figuras de autoridade, às vezes pode ser com várias dessas pessoas, pode ser com familiares. A questão é que esse medo, esse desconforto que você está sentindo, provavelmente ele foi desenvolvido considerando tudo o que você viveu. Quais emoções intensas você já teve relacionadas a se expor? Isso vai criando aqui no teu imaginário uma sensação de perigo. Nossa, eu vou ir num grupo, vou ir numa atividade, numa janta, e lá eu não vou conhecer ninguém, e eu não vou me sentir confortável, e eu não vou saber muito bem como conversar com aquela pessoa, e aí eu vou ficar de lado, e aí eu já vou sentindo que eu sou o diferentão, vou ficar lá no canto, com medo. Aí eu volto pra casa me sentindo horrível também. Nossa, mais uma vez eu fui, não deu certo, foi horrível, eu não quero mais sair de casa, eu não quero mais ver aquelas pessoas, o que elas ficaram achando de mim. E isso vai se repetindo, vai se repetindo. Quando você se sente mal perto de outras pessoas, nesse sentido aqui que a gente está trazendo, de timidez, provavelmente você foi desenvolvendo emoções negativas associadas a isso, você foi desenvolvendo medos com relação a isso, você já começa a imaginar alguns exemplos para ficar mais claro,
que você não vai ter nada para falar, que você nunca tem assunto, que você não faz parte daquele grupo, ou que você não conhece muito bem as pessoas, que você não tem tanto papo assim para conversar. Então você já sai de casa pensando, ai, vou ficar de lado, porque não conheço bem essas pessoas. Eu vou ficar perto de quem? Ai, meu Deus, mas eu tenho que chegar cedo, porque se eu chegar depois eu vou ter que cumprimentar todo mundo. Aí eu tenho vergonha de chamar atenção. Ai, eu não quero. Olha tudo que tu tá vivendo. Olha tudo que tu tá alimentando ao invés de simplesmente estar aproveitando aquele momento. Você não sai com aquela energia assim, eu vou lá, vou conhecer as pessoas, vamos ver quem vai estar lá. Também se eu não me sentir confortável, tudo bem. É só mais um evento. Quando eu sentir que eu quero ir embora, eu vou embora. E pronto, passou. Então isso que eu trouxe agora é mais leve, é mais fluido. Ao longo do tempo, com base em tudo que você foi vivendo, você foi solidificando ainda mais essas inseguranças, esses medos, e hoje, quando você está com determinadas pessoas, esse medo aparece. Por isso que é extremamente importante você começar a entender o que desperta isso dentro de ti, especificamente no teu caso. Porque tu vê que quando eu falo são experiências que você viveu, isso é muito amplo. Cada pessoa tem uma história. Cada pessoa tem uma história. E qual é a tua história? E o que você vai fazer a partir da tua história? Que novas emoções você quer ter ao se expor? Como você quer ser de uma maneira realista, olhando para você como você é, o ser humano que você é, que você quer ter? É sobre isso. Hoje, nesse momento, se você tiver situações em que você sente um estranhamento diante das outras pessoas, não vai ficar se punindo, não vai ficar se criticando, só para e pensa o que está despertando isso em mim, como que eu quero agir nesse momento, que energia que eu quero passar, o que eu posso fazer apesar do medo que eu sinto, apesar do desconforto que eu tenho, como que eu posso tornar essa experiência melhor, como que eu posso aproveitar para me desenvolver nessa experiência, para aprender, para descobrir algo sobre mim, e vai, e viva, porque como eu te disse, tudo que a gente vive vai moldando a forma como a gente se vê e vai nos dando confiança. Se tu precisar de ajuda nesse caminho de fortalecimento, é só você clicar no link aqui da descrição, você vai conhecer mais da nossa terapia especializada em timidez e ansiedade social. E se esse conteúdo fez algum sentido para você, deixa aqui a sua curtida, vai ser muito importante para mim. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.